Graças e paz, querido. Que Deus esteja nos abençoando mais uma semana, um domingo maravilhoso, onde nós estamos na presença do Senhor para estudar novamente mais uma parte de Joel, onde nós estamos trabalhando aí o livro de Joel. Estamos aí tentando agora, se Deus permitir, fechar o capítulo 2 de Joel, onde que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a misericordiosa graça do Senhor, o presente que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, que é toda a história quando o homem cai. E para nós orarmos e agradecer mais uma semana, agradecermos aí também a nossa vida e colocar alguns pedidos na presença do nosso Deus, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Que nós começamos a nossa semana, que o Senhor tem nos dado, bendizendo esse nome, bendizendo ao nosso Senhor, bendizendo as maravilhas, os bons feitos, a disciplina que o Senhor tem nos dado, o perdão que Deus tem nos dado sobre as nossas falhas, as orientações que o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia, o secar das nossas lágrimas pelas nossas dores. Bendizei esse Senhor. Colocamos alguns pedidos, na presença do nosso Senhor, alguns lutos, algumas famílias, nossa, a Marlene, que está em luto, em Ivaiporã, a Lucimara também está em luto, o Claudemir aqui, também da Sueli, que domingo passado, mas que o Senhor esteja confortando a perda, do seu filho. Enfim, querido, o Brasil, o mundo, em relação a essa pandemia que nós estamos aí lutando contra ela, o Brasil, graças a Deus, temos caso, temos morte, mas ele está bem abaixo pelo tamanho da população que nós temos, mas que o Senhor esteja e todo aquele que necessita da mão poderosa, que Deus esteja aí. O ano de política, de eleições, esse ano, que o Senhor tenha misericórdia, que esteja usando a sua misericórdia, colocando os prefeitos, vereadores, da vontade dele, não da permissão, mas que nós clamamos sobre a nossa cidade. Todos os municípios do Brasil possam estar clamando, o povo pedindo o prefeito ou a prefeita, os vereadores, da vontade do Senhor. Não permita que o Senhor não permita que entre pessoas lá que não seja da vontade exclusiva do Senhor. Vamos orar? Bendizendo esse nome, porque o trono do Senhor está no céu. Senhor, nós louvamos a Ti, damos graça por essa manhã, damos graça, Pai, por essa semana, damos graça porque o Senhor está, ó Pai, no seu trono. Mesmo assim, diante de pecadores, o Senhor tem ouvido os louvores, o Senhor tem ouvido nossos clamores, o Senhor tem nos dado perdão. Obrigado, Pai, porque nós podemos chegar diante desse trono em Cristo Jesus, bendizer o seu santo nome, bendizer as suas maravilhas, bendizer a todos os cantos dessa terra o seu santo nome, as tuas maravilhas. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai, estar diante de Ti. Obrigado por essa semana, que o Senhor esteja nos assistindo,
o Senhor esteja olhando para o Brasil, para esse mundo, diante dessa pandemia. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aqueles que estão, ó Pai, nos leitos, que o Senhor esteja assistindo, aquelas famílias que infelizmente perderam os seus, ó Pai, pela doença ou por fatos, mas que o Senhor esteja, ó Pai, consolando, trazendo consolo, trazendo esperança para aqueles que estão, ó Pai, nos seus leitos, dando condições para os médicos, medicamentos, e aqueles que não têm mais como, a Tua mão poderosa esteja sobre eles, ó Pai, fazendo um milagre, porque o milagre vem só quando o Senhor coloca a sua mão. Os demais são providência do Senhor, através dos médicos, através de medicamentos, através de tantos outros meios também. Nós agradecemos confiadamente e esperamos na Tua ação. É o que nós queremos também suplicar nesse ano de eleição. Esteja direcionando, Pai, os prefeitos, os vereadores de todos os nossos municípios do Brasil. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, como nós falamos, Joel capítulo 2, agora os versículos 15 ao versículo 32, onde que nós vamos fechar esse capítulo 2, e depois o capítulo 3, onde que nós vamos fechar aí Joel, tá? Na sequência do livro de Joel vem Amós, mas nós estamos trabalhando dentro de uma cronologia, tá bom? Então, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 32, nós não vamos ler todo, porque senão nós vamos tomar um bom tempo, tá? Mas no decorrer da nossa lição, a gente vai lendo os versículos, tá bom? E como você já está acompanhando, a tua tarefa, fica aí um alerta, a tarefa é ler, tá? Durante a semana, porque aí você tem uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais pausada, e você vai anotando. Se você não gosta de riscar a Bíblia, tá? Se você está no digital, não tem como, apesar que hoje, você risca ali, vai grifando e vai anotando, tá bom? E alguma dúvida, se você quiser perguntar, escreve, tá embaixo aí, ou manda para nós, ou, se não tiver você procura um pastor, um mentor espiritual teu e tira essa dúvida, tá? Porque nosso estudo às vezes fica algumas dúvidas, tá? E se você lendo em casa, diante do estudo, talvez algumas dúvidas vai sendo esclarecida, tá bom? Então, versículo 15, só para nós tomarmos aqui, onde que o profeta, capítulo 2, versículo 1, ele começa da mesma maneira: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte, perturbem, ou preocupem-se, porque está vindo o juízo. E agora o versículo 15 tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. É uma convocação da igreja, do povo de Deus. Aqui fica bem claro essa ideia que a gente sempre fala: igreja não é quatro paredes, igreja não é uma placa na frente ali, tá bom? Essa placa são o nome das nossas denominações, bom? Mas a igreja, o nome igreja é assembleia, ou é um juntar de pessoas que crê unicamente em Deus, unicamente num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus. Não tem como eu falar que eu creio em Deus, mas eu não conheço a Trindade. Eu não conheço o Pai, eu não conheço o Filho, eu não conheço o Espírito Santo. Mas existe uma Trindade? A Bíblia não fala sobre Trindade. A palavra em si, biblicamente, ela não tem, tá? Essa palavra. Mas ela se encontra no batismo, por exemplo, fica bem claro, quando o Pai, o Filho ali no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, o Pai dizendo: eis o meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo na forma de pomba, a Trindade. A palavra em si não, mas na criação do homem, façamos o homem,
Se a palavra ali está no plural, né, então existe mais de uma pessoa. Ou Deus, né, não há possibilidade de pensar que Deus chamou alguma coisa. Não existe, porque Ele acabou de criar todas as coisas. Bom, então tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Solene é uma assembleia com respeito, não bagunçada, né? Então a misericordiosa graça do Senhor que nós vamos trabalhar nessa manhã. E segundo o profeta Joel, que nós já estamos aí trabalhando, a disciplina do Senhor veio sobre, né, o seu povo por desviar o seu olhar do caminho do Senhor. Então começou a olhar coisas, desejar coisas que o Senhor não deseja, não quer para conosco, tá? Então os seus filhos, ou a igreja, ou a assembleia que Deus tem chamado para bem dizer o seu santo nome, ele tem um olhar só, fito em Cristo Jesus. Então a Bíblia é um livro completo de 66 livros, onde que nos conduz o seu caminho. Quando Adão ouviu e foi olhar para outras coisas que poderia dar, né, conhecimento e poder, né, aí ilusório, ele acabou o quê? Desviando do caminho da vontade do Senhor. Então essa disciplina veio através dos gafanhotos, né? 3 tipos de gafanhoto, onde que um ia vindo comendo, e onde sobrava o outro vinha destruindo mais, e quando o outro deixava um pouquinho, o outro vinha rapando tudo, tá? Depois de tudo isso, ou dentro disso tudo ainda veio, né, a seca. Aí começa a terra rachar, porque a água não vem, e a terra começa a rachar, e nós conhecemos, né, muito bem, quando uma terra começa a rachar, a coisa está muito tempo seco. Depois de tudo isso ainda vem o que resta, essas gramas ou árvores seca, o fogo veio consumindo. E ainda vem a invasão, né, militar, que o capítulo 2 vem trabalhando. Aí tem essas duas ideias, né, de interpretação, que seria a invasão militar ou, né, a continuação dos gafanhotos, tá? E isso trouxe um colapso total, querido, total para a nação de Judá, uma seca, sem alimento, sem nada, a economia cai, morte, né? A morte está ali, porque não tem comida. A tendência é esperar a morte, os animais gemendo, né, mugindo ali, os bois, porque não tem o que comer, tá? Esse é o cenário da disciplina do Senhor. Esse é o cenário que nós podemos olhar e ficar temerosos, mas olhando que Joel vem trabalhando, que olha o finalzinho do versículo 1, porque o dia do Senhor vem, do capítulo 2, né? Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E esse dia tanto é disciplina, como também a gente pode pensar e olhar que é o último dia. Esse não é simplesmente uma seca, fome, mas sim, o dia do Senhor é o último dia onde que todo mundo terá que estar diante do Senhor. Não há como mais arrependermos, não há como mais pedirmos perdão, porque a chance, a oportunidade ou a salvação é hoje. Lá é o tribunal, como lemos o Salmo, né? O Senhor está no seu trono, e lá ele não vai sair mais, como 1 João 2:1, filhinhos, se alguém pecar, temos advogado. Ou ele não vai ser mais o advogado, ele vai ser juiz, ele vai aparecer a segunda vez como juiz, buscando os seus filhos e consumando totalmente, né, o que Apocalipse vem falando, que não haverá mais morte, dente, choro, lágrima, tristeza, mas sim alegria, gozo eterno, e condenar todos aqueles que estão vivendo a sua vida longe, desfrutando e não
quiseram observar a palavra do Senhor, condenando ou passando ou dando a essas pessoas, né, aí a morte eterna, tá? Que é a segunda morte. Essa morte, hoje nós podemos olhar para Cristo e não passar por ela, olhando para Cristo, andando em Cristo, né? Então, depois disso, querido, o Senhor ainda dá ao seu povo uma condição para alcançar a sua misericórdia. Deus é gracioso. Então, a misericórdia, ou a misericordiosa graça do Senhor está hoje aí. É olhar para a cruz de Cristo, é olhar para Cristo e entender o seu sacrifício. E ele deixa muito bem claro em João 14,6, eu sou o caminho. Cristo dizendo ali, eu sou o caminho. Eu sou o que? A verdade. Eu sou a vida. Não há outro caminho para pedir perdão. Não há outro caminho para olhar e enxergar Deus. Não há outro caminho para chegar às portas celestiais. Não há outra verdade senão encontrada unicamente na Bíblia. Igreja nenhuma substitui ou acrescenta ou dá meios para a salvação. Ou eu olho para a Bíblia como uma única regra, fé e prática para a minha vida, parece, sendo a verdade, porque a palavra é o Logos, João vem falando ali, o Logos, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Essa palavra, o Logos, né? É Deus, é Cristo encarnado, é Deus, é a palavra. Quando nós olhamos para Gênesis 1, Deus falando, haja, é a palavra, o poder de Deus sendo lançado no nada e sendo criado, né? Tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos e tudo que nós temos, essa é a verdade. E a vida, porque nós, né, temos vida, como no jardim do Éden, Deus colocou lá todas as plantas, comemos, e Adão, né, comesse todas as plantas, mesmo do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, todas as frutas, ou o sustento, tudo que sustenta isso é Deus. E no último dia, ou no paraíso, na nova Jerusalém celestial, haverá uma árvore, a mesmo simbolismo, ou ali a folha será para cura, nós comeremos novamente, ou o sustento está em Deus, é em Cristo. E ninguém, o interessante, o versículo continua, e ninguém vem, não é que vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou ele está deixando bem claro para diante dos judeus, para os fariseus ali, dos saduceus, que ele era Deus encarnado como Deus, né? Como homem. Ele era o Messias, por isso que o verbo não está vai, mas vem ao Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, né? Em suas ações, mas sendo um Deus, né? Um Deus. Por isso que ele usa o verbo vindo a ele, porque ele, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não é que ele está dizendo que ele é o Pai, ele é o Filho, ele está fazendo o seu papel, né? Então, aí nós encontramos então essa misericórdia do Senhor, né? Para alcançar a misericórdia, que seria, né, através da volta para Ele, com o coração quebrantado, versículo 12 a 14 que nós trabalhamos semana passada. Ou Deus quer homens, mulheres, crianças, jovens com o coração quebrantado, não um coração duro como o Faraó. 10 pragas que Deus mandou através ali do Egito, através de Moisés profetizando, né? E ele amolecia o coração, mas enganando, né? Porque ele sabia que lá na frente ele mandaria, né? Ele usaria de artimanha, porque Egito tinha essa ideia de um Deus só. O Deus do Egito era o Faraó, ele era o rei, ele era o poderoso. E diante
da Mesopotâmia, havia vários deuses, em cada nação tinha os seus deuses, o seu Deus ou os seus deuses, né? Que cada nação tinha vários deuses, mas Israel tinha apenas um Deus, e esse Deus é o que criou o céu e a terra. É essa visão que Faraó está tendo. Então falar, tá, mas esse deusinho teu aí tá tranquilo, vou liberar. E vai até a 10ª, quando ele vê o seu filho morto. Mas quando ele vê que ele perde mão de obras, né, e o seu filho está morto, ele falou, o que vai me adiantar, né? Mais ou menos isso ele pensou. E ele vai buscar o povo novamente para ser escravo. Então Deus sempre está lhe dando chance, a sua chance, ou restaurando o seu povo, a sua graça novamente, tá? Então, o profeta ainda deixa os meios para essa volta, né? Versículo 12, 13, a natureza da volta, que é a conversão, tá? É o ato de você deixar essa velha vida e voltar para a vida que Cristo te dá. Porque Efésios, né, vem falando que todos estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se somos mortos, não temos como agradar a Deus, bem dizer esse nome. Então, a natureza dessa volta é a conversão, com choro, com arrependimento, com jejum, né, e lamento. O versículo 13, a motivação dessa volta, que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Deus, é a possibilidade da volta para ele. O versículo 14, que é o arrependimento, né? Ali a congregação reunida, oferecendo novamente, lembrando que nós estamos no Velho Testamento, oferecendo sacrifício, oferecendo culto, ali todo esse ritual sacrificial que eles tinham. Hoje nós temos o nosso, que é estar na presença de Deus em Cristo Jesus, sem derramamento de sangue, mas sim quebrantando o nosso coração, como lá também entendeu? Só tinha esse ritual dos animais. Então agora o profeta Joel vai mandar tocar trombeta em Sião, em Judá, ou seja, era necessário a convocação pública. Não é uma família ou outra família, não, é toda a nação. É essa ideia, o Brasil tem que ter essa ideia. Não é simplesmente Altamira, não é simplesmente o Paraná, não é simplesmente o meu lar. Não, o Brasil todo tem que ser convocado. O Evangelho está sendo levado o Brasil inteiro. Todos os cantos do Brasil está sendo levado o puro Evangelho, o Evangelho genuíno, e essa nação tem que acordar que existe salvação, que existe misericórdia em Cristo. Além disso, é loucura, é caminho de morte, não há volta. Não há volta por esses caminhos. É esse sentido que nós, mentores espirituais, e outras pessoas estão pregando o verdadeiro Evangelho. Passou disso, é loucura, passou disso, é mentira, é um evangelho mentiroso, enganador, diabólico. Mas eles são tão lindos, tão maravilhosos, porque esse é o nosso desejo carnal. Porque se nós olharmos espiritualmente para a palavra, olharmos espiritualmente para Deus, nada dessas coisas vão vir desejo ao nosso coração, porque nós estamos ligados em Deus, porque nós estamos guardando a palavra. Muitas vezes nós pecamos, caminhamos errado, por caminhos tortos, porque nós não guardamos a palavra, nós não lemos a palavra. Quando nós vamos para a igreja, ainda nós não levamos a Bíblia. Nós não temos intimidade com a Bíblia, mas temos intimidade no celular, temos intimidade no Face, temos intimidade no Zap, nós temos intimidade na televisão, nós temos intimidade na fofoca e tanto outras intimidades, menos com a vontade de Deus, querido. É esse caminho tortuoso que muitas vezes as pessoas estão vivendo. É esse caminho que Deus está dizendo, saia dele, venha para o meu. Isso é o ato de converter, de conhecer Cristo. E a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, nesse
convocação que está tendo, chamado aqui no versículo 15, o 15 a 17, é a convocação pública da volta para o Senhor. Não é uma volta para festejar, não é uma volta para fazer o que quer. Se a gente olhar para o capítulo 1, versículo 5, ébrios, despertai-vos e chorai. Ébrios aqui é bêbados, ou seus bêbados, desperte, volte a mim. Larga de ficar bebendo, que não é tempo de festa, não é tempo de você se perder, não é tempo de ter a mente, não, mas ter a sua mente o quê? Foco em Deus. É esse culto, é a convocação dessa assembleia solene, com todo o discernimento. Nós não estamos com tempo de ficar festejando, perdendo tempo. Aqui, querido, não é questão de uma comemoração familiar, querido. Aqui a festa de escárnio, querido, de escárnio. É tempo de clamarmos, chorarmos. Então, essa convocação pública que Joel está fazendo em nome de Deus, né? Deve ter os preceitos da natureza, querido, dessa volta, tá? Que é a conversão, que é o jejum, que é o choro e o lamento. Não adianta reunirmos pensando que uma volta ou um olhar, né, de longe, Deus vai aceitar. Não, sem um jejum, sem um sacrifício, né, do sentido de sacrificar da carne aí, e viver e preencher o espírito com a presença de Deus, não há como, sem o choro, o derramamento das lágrimas e o lamentar de uma vida, de uma perda que nós estamos tendo, e sem estar na presença de Deus, não há como essa convocação pública, né, ou esse culto solene não vai agradar a Deus, tá? Então ela não deve ter o que? Nada mais importante e urgente do que estar diante do Senhor. Essa convocação não tem nada mais importante e urgente. Versículo 16, congregai o povo, olha o versículo 16 lá, que nós vamos trabalhando versículo por versículo, tá bom? Congregai o povo, tá? Congregue, chame, convoque. Então a convocação é a congregação, congregar, estar junto. Isso é culto, isso é estar na presença de Deus. Ajuntai os anciões, os velhos, os idosos, né? Reunir os filhinhos e os que mamam, ou ninguém escapa. Aqui está, ninguém escapa. Mas a criança, não, a criança também deve estar na presença de Deus. Porque se ela não estiver na presença de Deus, e quem é o responsável? Os pais. Se a criança cresce e se torna algo monstruosa, que às vezes ouvimos pai, mãe ou parente falando, aí a gente pergunta, mas o pai nunca falou de Deus. O que acontece? Então a convocação é reunir os filhinhos e os que mamam, não escapa ninguém, dos idosos ao nenezinho, tá? Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, até os recém-casados. O recém-casado que tinha dentro do judaísmo, né, da lei ali, 1 ano, tá? Deuteronômio 24:5, o homem recém-casado não saia à guerra, nem se empunhará qualquer encargo, por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então ele não pode, é o ano de casamento dele, ele não pode ir para a guerra, porque se ele vai na guerra pode o quê? Acontecer a morte. E a esposa, então ele tem 1 ano para estar com a esposa, preparar, se alegrar, e aí sim o 2º ano. Até o noivo, a noiva, eles têm que sair, a convocação também. Se você casou ou alguém estivesse casado nesse período, eles não tinham, era proibido, tinha caído por terra isso, porque a convocação de Deus é maior
que qualquer coisa. Não existe nada urgente que vai impedir que eu esteja na presença de Deus, querido, nos dias do Senhor. E nós temos o nosso dia. Qual que é o dia do Senhor? Domingo. Onde que as igrejas estão reunidas. Aonde que as igrejas, o povo de Deus estão reunidos. Por que você faz marcar churrasquinho? Por que nós marcamos o almoço? Por que nós marcamos isso ou aquilo? Um futebolzinho, uma reunião? Por que alguém chega no momento do culto? Eu não falo, fulano, me desculpa, mas agora eu estou indo para a igreja. Há uma possibilidade de você estar comigo nesse momento, na igreja. Vamos para a igreja? Alegrei-me quando disseram, vamos a casa. Então leve a felicidade para esse coração. Não fique em casa. Homens, principalmente, as igrejas estão cheias de mulheres e os homens estão com as suas, desculpa aí, né? As suas barrigas para cima e sem fazer nada, enquanto a mulher fazendo seu papel, trazendo os filhos, vindo para buscar a Deus. Saia disso, é uma convocação, porque não pense que hoje os dias são bons. Nossos dias não são bons. Olha a nossa geração, olha para os nossos jovens, adolescentes, olha para os nossos da nossa idade, 30, 40, 50 anos. Quantas pessoas por caminhos tortuosos, loucos, que estamos vivendo os dias loucos. Saia da sua sala, do seu conforto, né? E venha para a igreja buscar. É uma convocação do Senhor hoje também, querido. Toda essa ação precisa ser feita com santificação. Versículo 16 aí, santificai a congregação. Não venha, querido, com qualquer jeito. Eu tenho uma semana inteira, segunda a sábado, para me consagrar minha vida, para me viver o que eu alimentei no domingo, pôr em prática e buscar em casa, buscar no meu momento individual com Deus a minha santificação, mortificar minha carne. E aí essa convocação é santifique a congregação. Os sacerdotes agora que estavam dormindo, fazendo as suas loucuras, não cumprindo o que Deus quer, agora eles têm trabalho para Ele, santificar eles e santificar a congregação. Porque se chega alguém lá na presença do Senhor, sem quebrantamento, sem lamento, sem conversão, sem choro, nós sabemos que Deus, além da disciplina, Ele pode matar. É o nosso Deus. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. É um Deus que ninguém zomba dele e vai ficar impune. Não pensamos nisso, querido, tá? Então, anteriormente, eles que foram chamados para responder por seus pecados, capítulo 1, tá? A convocação do capítulo 1 aqui seria responder por seus pecados. Agora não, querido. Essa convocação para para esperar, melhor dizendo, né, a misericórdia do Senhor. Então, a disciplina do pecado, olhe, se arrependam, olhe que a loucura que vocês estão vivendo. Agora não, agora Deus está dizendo, vocês viram a disciplina, vocês viram a minha mão poderosa, o que eu posso fazer com vocês, mas agora vocês vão ver a minha misericórdia, o meu amor, a minha graça, a esperança de vocês somente em mim a esperança de vocês. Esse é o Deus, querido. Esse é o Deus do Velho Testamento, esse é o Deus do Novo Testamento. Não há diferença, querido. Pessoas às vezes dizem que o Deus do Velho Testamento era diferente do nosso. Não, querido, é o mesmo Deus misericordioso, gracioso. O tempo não era de alegria, de risco, querido, de festa, mas de arrependimento, de choro, querido, de oração. Porque o dia do Senhor estava o quê? Sobre eles, e o profeta clama ao Senhor, poupa o teu povo ao Senhor, poupe o seu povo. Esse é o clamor do profeta, tem misericórdia. Abraão clama também lá
para que Deus tenha misericórdia. Moisés clama pedindo misericórdia do povo, e tantos outros nós encontramos clamando misericórdia. Jonas levando a misericórdia, Deus não querendo, mas Deus leva Jonas a levar misericórdia da nação de Nínive, que nós trabalhamos, né, em Obadias, que ali a nação de Nínive é toda convertida, mas lá na frente ela se torna uma nação perdida, aonde que Deus vai destruir toda a Nínive. A misericórdia esteve, mas o povo não quer. Então a súplica do profeta está sobre a herança que o Senhor fez, querido. Deus fez uma aliança em Adão, Gênesis 3,15. Deus fez uma aliança em Abraão. Deus fez uma aliança em Noé, né? Aí a gente vai vendo em Noé, em Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, Jacó, Abraão. Depois em Moisés ali ele renova novamente, e essa aliança é cumprida em Cristo, né? Então, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, querido, para que as nações façam escárnio, zombe dele. Então o profeta está clamando: poupe, não faça, não deixa a sua herança, o seu povo cair em vergonha. Ou não deixa, a preocupação do profeta é: não deixa que a sua aliança que o Senhor fez cair em zombaria, em vergonha. O seu nome santo, o que eles vão dizer? Onde está o seu Deus? Aonde que está esse Deus que nós temos pregado? Ele está, como o Salmo nós falamos, está no trono. O que muitas vezes nós vemos as pessoas desesperadas em acidentes, mortes, ou outro fato que acontece na nossa vida, e algumas vezes a pessoa pergunta: onde que Deus está? Ele está no trono, reinando, cuidando. E tudo que acontece conosco, nada sai do controle de Deus. A grande questão, nós queremos saber o porquê, mas vamos mudar a pergunta, o foco. Para que isso? Para mim chegar mais a Deus? Para que eu possa louvar o nome de Deus diante de uma morte, diante de uma perda, diante de uma doença? Não importa como, importa é que eu entenda que a minha vida está sendo dirigida, conduzida por Deus. E as nações, os povos devem saber que tudo que acontece comigo é para a glória do Senhor. Então aqui, querido, nos mostra que a confiança, né, do profeta está no fato do povo ser a herança. É por isso, se ele sabe que é a herança do Senhor, Deus não vai jamais deixar a sua herança ser quebrada, ser destruída, querido, porque Deus é fiel. Deus é fiel aos seus, não aos escarnecedores, querido. Então a maior preocupação do profeta não vinha, querido, em primeiro com a condição, né, do povo, mas a preocupação do profeta era com a glória de Deus. Não que o povo tiver, não é isso, mas a preocupação essencial da vida do profeta, da pregação do profeta, é a glória, é o que nós fazemos. Tudo que nós vivemos, andamos, falamos, nossa preocupação é glorificar a Deus. Será que glorificamos a Deus? Não, então temos que mudar. Temos que rapidamente, é esse sentido que o profeta está. E ainda, o medo, né, do profeta não era só por causa de Israel, mas também temia que as nações, né, pagãs, iria dizer o versículo 17, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? É essa preocupação agora nós encontramos no versículo 17, tá? Onde está o teu Deus? Aonde está toda essa pregação, toda essa história? Onde está? Porque o nosso, aí é essa ideia, né? O nosso Deus está aqui, ó. Não, o profeta está clamando a Deus, né?
com essa preocupação. E Deus está apresentando agora, através do profeta, querido, a sua misericórdia, a sua graça. Então, todo pai disciplina o seu filho, não por prazer do castigo, não. O prazer está ali na disciplina, é ver o seu filho sendo alguém honrando a sua descendência, honrando as suas palavras. É o mesmo conceito que Deus tem nos dado para ser nosso pai, sermos, né, pai nessa terra. É isso que nós fazemos com o nosso pai. Então, querido, a visão então, do profeta era a questão que as pessoas, as nações não zombem, né, de Deus. Salmo 79:10 nos diz: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja nossa vista manifesta entre as nações, a vingança do sangue dos teus servos é derramado. Como também Êxodo capítulo 32, versículo 12: porque hão de dizer os egípcios, matá-los no monte e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Deus conduzindo Moisés, Deus conduzindo todas as situações, querido. Então, será que hoje, querido, o mundo não está fazendo a mesma pergunta para a igreja? Será que esse mundo jaz o maligno, que a própria Bíblia nos fala que ele jaz o maligno? Não é que ele é do maligno, mas as coisas que, não é esse físico, mas sim o mundo, esse sistema governamental que nós vivemos, corrupto, em todo sentido. Será que esse mundo não está perguntando, onde está o teu Deus? Você está aí chorando, você aí está passando dificuldade, as portas não têm se aberto, não estão abrindo para você, você não tem visto novos horizontes há quantos anos? Os seus filhos não têm esperança. É mais ou menos isso que o mundo vai jogando, né, para nós, numa tentação de levar a gente a dizer a verdade mesmo. Onde está o teu Deus? Nós temos que responder bem claro, como Pedro, né, 1 Pedro 3,15 vem nos dizendo: estamos preparados para responder a razão que nós vivemos dessa maneira. A todos que pedir conta da nossa fé, que nós estejamos prontos. Onde está o nosso Deus? Salmo 103, Ele está no trono, cuidando de mim. Porque no último dia, como Ele disse, Ele foi preparar morada. A minha casa, a minha esperança não está nessa terra, está nos céus. Quer vir comigo? É essa resposta, mais ou menos, né? Nós devemos dar, porque cada um vai responder do jeito que é guiado pelo Espírito Santo, querido. Então você tem que saber responder, porque você é movido, não por comida, não por prazer, mas sim pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que nós somos movidos por isso. Então, querido, as mais urgentes a chamada de Deus à igreja é para que ela se arrependa. Deus tem chamado o seu povo para o arrependimento, que nós somos pecadores, querido, erramos. Quantas pessoas que não conseguem perdoar, quantas pessoas que não conseguem olhar para os pais, quantos pais que odeiam os filhos, quantos casamentos que são rompidos porque eu quero prazer, eu quero algo mais, não, se você não fizer isso eu vou te largar. Quantos matrimônios que são jogados nos lixos, e quantos filhos têm chorado amargamente por ver os seus pais com outras, ver as suas mães com outros, ver o seu lar totalmente destruído. Quantos filhos que acordam sem o pai, porque os pais se aventuraram em caminhos tortuosos. Infelizmente, também vem a morte natural, mas nisso nós sabemos onde que nossos pais foram, onde nossos pais estão.
Então, querido, o arrependimento que foi a mensagem central do profeta. A mensagem central de João Batista: arrependei-vos. A mensagem central de Cristo Jesus, querido, quando ele passou nessa terra. O arrependimento foi a mensagem central dos apóstolos. O arrependimento foi a mensagem central dos reformadores da igreja, dos reformadores, dos avivalistas ao longo da história. E assim a mensagem central de hoje, a igreja deve pregar arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. É essa a mensagem central, querido. Nossa. Como também os versículos 18 a 20 agora, além da convocação pública dos 15 a 17, agora a restauração das bênçãos perdidas, querida. Aqui nós vemos agora a misericórdia do Senhor, né? Floreada mais ainda. A flor, né? O campo vão se verdejear novamente, as flores vão nascer novamente, o fruto vai dar. Abacuque: até quando, Senhor, o Senhor vai me deixar ver essa justiça? E no final, aonde, mesmo que minta a oliveira, os gados não tem isso, não tem aquilo, mas eu sei, a minha confiança está no Senhor. É nessa esperança, é nessa restauração das bênçãos perdidas que o profeta agora vai trabalhar. Joel, querido, agora leva Israel, querido, um povo quebrantado, arrependido nos seus corações aí, dos seus pecados, a ver o perdão, querido, a ver as ricas bênçãos do Senhor sobre ele novamente. Agora Joel fala: olha para trás, olha para as suas janelas. Agora existe, melhor dizendo, né? Existe uma convocação. Esse seria mais ou menos você estar num lugar, num lugar aberto e a pessoa, você poder olhar longe e todos os teus olhos, onde nós conseguimos enxergar, não existe um verde, não existe vida, não existe alimento, não existe nada que nos dá esperança, não existe água. Agora, dentro dessa convocação, Joel, através, né, de Joel, Deus falando: eu vou trazer novamente, vou restaurar todas as coisas. Esses rios de bênçãos vão correr novamente sobre Judá, sobre as suas nações, que eu prometi dar essa terra. As bênçãos vão correr sobre a sua vida em Cristo Jesus, sobre a minha vida. Daria zelo, né? Daria novamente pelo zelo. Deus dá novamente a Judá, dá novamente a nós pelo zelo, pelo compadecimento do Senhor sobre o seu povo, querido. É o zelo do Senhor. Versículo 18, querido. Então o Senhor mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo. Versículo 18. Compadeceu-se do seu povo e foi zeloso da sua terra. É a sua criação. Agora é demonstrado o que? As bênçãos da restauração do Senhor. Joel 1, em lugar da escassez, tá, de mantimento que nós trabalhamos, gafanhoto, a seca, o fogo, né? Veio e destruiu tudo. Os versículos 19, partear o versículo 24 do 2 agora, olha lá: eis que envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos. 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Os lugares onde que guardam ali trigo, celeiros, né, transbordarão os seus vinhos novamente e o óleo novamente. As nossas panelas se encheriam, né, trazendo para os nossos dias. Em lugar do massacre do inimigo, capítulo 2, versículo de 1 a 11, que nós trabalhamos, querido,
o versículo 20 do capítulo 2: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Vou tirar de vocês esse exército, vocês não vão ser mais massacrados, mas sim, cuidado por mim agora. As suas feridas eu vou curar, os seus traumas eu vou curar, eu sararei. Em lugar de tristeza, choro, capítulo 1, capítulo 2, né? Ali até o versículo 1 do 2, aonde que diante dessa situação, dessa perda de tudo, essa disciplina do Senhor que trouxe choro ao povo, agora o versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozijai, alegre-se, alegrai-vos, porque o Senhor faz grandes coisas, querido. Quando Deus opera, Ele não faz coisas pequenas, querido. Coisas pequenas é o mundo que nos oferece constantemente, mas Deus nos faz coisas grandes. As promessas do Senhor são coisas grandes. É por isso que Ele deu o seu Filho na cruz. Olha o tamanho disso. Não há como nós mensurarmos isso. Em lugar agora dos gemidos constantes dos animais pela fome, no versículo 18 a 20 do primeiro capítulo, agora Joel está dizendo no versículo 22 do capítulo 2: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Deus cuidando dos animais, tendo zelo da terra. É Ele dizendo: eu tenho zelo da minha terra e eu vou novamente tratar. Em lugar de seca, versículo 1 do capítulo 17, agora no versículo 23 diz: alegrai-vos, pois filha de Sião, regozijai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor, não nos seus prazeres, porque agora vocês estão com o coração quebrantado, vocês se converteram, vocês jejuaram, vocês oraram, arrependeram, lamentaram. Então se alegre agora em única coisa que vocês deveriam, e nós devemos nos alegrarmos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justiça medida a chuva. Justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporão e a seródia. Querido, lá em Israel, quando chove, enche, né, o fértil ali, as águas, quando vem o tempo, né, as terras ficam molhadas e eles vão plantando ali. Quem teve ali, né, sabe muito bem, pode explicar muito bem, porque viu. Então as chuvas vão vir novamente, e a terra ali, querido, é uma terra pedregosa, né, mas tem produtos, porque Deus o dá. Então, em lugar de desolação da nação, capítulo 1, capítulo 2 até o 11, querido, então há uma desolação, porque quando você olha e não vê vida, agora no versículo 25, nos diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Tudo que Deus levou contra o seu povo como disciplina dele, agora Deus vai restituir. Aquele que disciplina, aquele que restitui. Então vamos tomar muito cuidado com essa palavra de restituição. Existe um corinho que nós ouvimos na igreja: restitui o que é meu. Talvez você cantou, você já ouviu. O louvor leva a pessoa a cantar nessa: restitui o que é meu. O que é meu, querido? O que é nosso? Tem nada. Deus restitui porque Ele tem condições de restituir.
vida. Mas o que é meu é morte. O que é meu é só mal. O Jeremias deixa bem claro, né? Cuide, porque o teu coração é mais enganoso. Não pense que você é bom. Clame a Deus, clamamos a Deus, porque se Deus não cuidar de nós, querido, nós vamos fazer loucura, só loucura. Então, quando Deus restitui, é porque Ele está dando o que é dele. Vida em Cristo Jesus. Vida, porque a natureza é dele. Mas o que é meu é morte, é destruição. Isso eu não quero. Jamais vou clamar a Deus, jamais vou louvar a Deus, clamando para restituir o que é meu. Não, jamais eu quero essa loucura. Por isso tomamos cuidado com muitos cânticos que diz ser cristãos. Em lugar de lamento e solidão, capítulo 1, querido, lamento e solidão, agora o versículo 26, parte A dele, comereis abundantemente, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosa convocação. Se ouve maravilhosa convocação, comereis abundantemente. Capítulo 1, a cena é horrível. O povo está em pecado, comendo e bebendo, regalando-se, quando Deus está dizendo, vem para mim. E o povo se embriagando, zombando de Deus, o próprio povo de Deus, mas agora não. Agora, esse povo vai comer abundantemente novamente, vai ter comida novamente farta em suas mesas, em suas casas, mas agora, bendizendo a Deus. Se você já tomou café hoje cedo, você agradeceu a Deus, pelo menos você parou um pouquinho antes e disse, Senhor, obrigado por esse café. Se não, querido, agora é o momento. Não deixa para o café da tarde. Faça esse momento. Comece a agradecer a Deus pelas refeições, querido. É uma coisa tão simples, mas tão difícil, que quebrar serviços, muitas vezes, faça isso. Em lugar de opróbrio, capítulo 1, né, o versículo 19, parte B, 26, da parte B, até o versículo 27, nos diz, e vós não entregareis mais o opróbrio entre as nações, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Olha que maravilha, que a gente tem que parar um pouquinho. Vosso Deus, é a palavra de Deus, e que eu, o Senhor, vosso Deus. Não é no sentido que o povo está dizendo que é nosso, não, é Deus dizendo, eles saberão que eu sou o seu Deus, porque eu estou agindo, estou disciplinando, estou amando o meu povo, estou ensinando o meu povo, estou educando o meu povo, e agora vou restituir, vou alimentar o meu povo, vou dar tudo o que ele necessita, dentro de uma medida que Deus quer dar para o seu povo. Então, onde há arrependimento, há esperança. Aonde há quebrantamento, há esperança. Aonde que há remorso, há morte. Aonde que há remorso em corações, em lares, em casamento, em comunhão, em trabalho, aonde que for, querido, tiver remorso, há morte. Mas aonde estiver o arrependimento, o quebrantar, o chorar diante de Deus, há esperança de vida. Muda isso, querido. Se o teu lar, se a tua vida está reinando simplesmente remorso, algum sentimento, muda isso para o arrependimento, nas mãos de Deus, para o perdão, para a restauração, para novamente a comunhão. Isso que é esperança. Sem essa esperança, a profecia de Joel
só nos traria desespero, só trazia desespero a Judá. Você imagina essa situação, Judá olhando para trás, olhando essa situação e sem esperança, porque a palavra diz: eu restituirei os anos que vocês passaram, porque uma árvore não nasce de um dia para o outro, uma planta não nasce de um dia para o outro, pode, né, produzindo, vai tempo. Uma árvore de fruto demora. Eu restituirei os anos. É essa a esperança que Deus traz novamente. É essa profecia, é essas palavras que o Senhor traz para o seu povo. Então a promessa do Pai é: se seus filhos, querido, quando pecarem, mas se arrependerem e voltar à casa do Pai, querido, lá encontrará o quê? Perdão. Lá encontrará o que? Amor. Lá encontrará o que? Festa de reconciliação. O filho pródigo foi, gastou, zombou do pai, porque quando ele está lá, ele não está honrando e glorificando o nome do pai, ele está zombando do pai. É esse sentido quando a igreja vai viver a sua vida e não faz o papel dela. Mas quando o filho pródigo volta, a alegria, a festa está pronta, há uma reconciliação. E é assim, quando um filho de Deus volta, se arrependido, quebrantado, há júbilo no céu. E é assim que nós esperamos, querido, constantemente. E nós queremos constantemente louvar a Deus, esperar nesse sentido, querido. Então, aí nós fechamos nessa parte, né? E queremos constantemente, como se diz, né? Honrar e glorificar a Deus nessa volta, né? E os versículos agora 28 a 32, né? Aonde que a descida do Espírito Santo. Então, a promessa do arrependimento, do derramamento do Espírito Santo. Agora fecha esse contexto todo, né? Aonde que nós vamos encontrar a promessa, não que é maior, né? Mas uma promessa futura, aonde que o povo terá agora esse conceito, né? Maravilhoso que Deus vai dar, tá? Então a promessa do derramamento do Espírito. Então, primeiro nós falamos a convocação, que Deus convoca. Segunda coisa, nós falamos a restauração, tá? Das bênçãos perdidas, tá? Então nós tomamos muito cuidado, porque as promessas de Deus, as bênçãos de Deus estão aí, mas muitas delas, querido, podem ser retiradas de nós, tá? Cuide dessas bênçãos. Como? Então eu vou honrar a Deus, vou glorificar a Deus por causa de barganha? Não, porque eu amo Deus, tá? E agora, dentro desse versículo 28 a 32, fechando, então o profeta agora começa, né, trabalhando das coisas terrenas, né, tá, que nos cercam aí e às vezes nos atrapalham na caminhada cristã do povo, né, de Deus aí, para as coisas o que? Espirituais, tá bom? Onde que Deus vai trabalhar nesse contexto. Então, quando o próprio Jesus aqui nos convoca, né? Adverte os seus discípulos contra isso. Os Mateus 16, né? Mateus 6, 19: não acumuleis para vós outro que tesouro sobre a terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões escavam, né? E onde que não vai trazer nenhuma consequência, tá? Bom, então Mateus ali, Jesus está advertindo: não acumulei vós o que? Tesouro sobre essa terra. Então a nossa jornada tem que
nós devemos tomar muito cuidado. Então, onde que Jesus, onde que o profeta agora vai trabalhar isso. Então, coisas que atrapalharam o Judá, Deus chamou o povo, restaurou o povo, deu as bênçãos novamente, mas agora o profeta vai trabalhar nesse contexto maior, Espírito Santo. Tá? Lembrando que o Velho Testamento, querido, o Espírito Santo não era derramado ou não habitava, né, como no Novo Testamento, nos corações das pessoas, na vida das pessoas. Algumas pessoas, reis e algumas pessoas ali, o Espírito Santo, tá, tomava elas ou habitava nela para eles regerem e fazer o que Deus queria. Hoje, no Novo Testamento, é o contrário. É algo assim, com esse derramamento, todos os filhos de Deus têm o Espírito Santo, tá? É a conversão, a nova vida, tá? Então, essa filosofia que nós ouvimos no mundo, que todo mundo são filhos de... Mentira, isso é coisa do diabo. Não são todo mundo filhos de Deus. Porque senão não há o que? Inferno. Não há lago de fogo. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Tá? Por que se todos os filhos de Deus, se todo mundo é filho de Deus, por que os filhos de Deus vai ser lançado no fogo? Então, há filhos de Deus e há criaturas de Deus. A Bíblia é bem clara nisso. E quando trata dessas criaturas como filho, é filho da ira. Filhos da ira. Se é da ira, existe um castigo maior, tá? Então, tomamos cuidado quando nós falamos, ouvimos e queremos, né? Somos levados a concordar. Não podemos concordar. Nem todos são filhos de Deus. Primeira coisa, tá? Por isso que existe a misericórdia, a graça de Deus hoje em Cristo. Por isso que Cristo veio morrer e dizer: todo aquele que crê no meu nome. Ué, se todos são filhos, todos creem, não é? Mas nem todos creem, infelizmente. Então o profeta agora abre os olhos de Judá para ver algo muito maior, que as bênçãos temporais que Deus tem prometido. Se a terra vai produzir novamente, existe uma promessa que é muito maior, a descida do Espírito Santo. A terceira pessoa agora vindo na terra, habitando na terra, querido. Essa é a promessa, essa é a profecia futura, querido. Esse povo não viu. Esse povo não sentiu a descida do Espírito Santo. Esse povo, querido, não sentiram o Espírito Santo habitar dentro dele. Não sentiram o mover do Espírito Santo dentro deles. Alguns que viram e sentiram o mover do Espírito Santo. Versículo 28. E acontecerá realização depois. Esse depois nos leva o quê? A pensar o que? Futuro. Olha lá o 28. E acontecerá, pulo depois, ó, acontecerá que derramarei o meu espírito. Então esse depois é o que? Futuro. Eu vou derramar, mas depois, no meu tempo, quando Cristo vier, quando o meu filho vier, quando eu mandar o Messias, quando a profecia do Messias se cumprir, ele fazer todo o seu papel, quando ele subir, aí sim, o Espírito Santo vai descer. Então a palavra depois aí tem essa ideia, né, de período bem além, né? Ou seja, Deus afirmaria que haveria um derramamento do Santo Espírito no último dia, ou na visitação, né, aí do mundo, tá? E o próprio Senhor Jesus afirmou quando ele viesse, João 16:8, convencerá o que? O mundo. Ele há de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se todos somos filhos, por que o Espírito Santo tem que convencer do pecado, da justiça e do juízo? Então, essa parábola do filho pródigo nos mostra muito bem. São filhos da ira.
Porque se esse filho foi embora, gastou tudo os seus afazeres e não voltasse à casa do pai, ele era o filho da ira, ele estava perdido. E o Espírito Santo não tinha convencido ele do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele volta, porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém volta a Deus, querido, fazer a vontade de Deus, estar na casa de Deus, sem o toque do Espírito Santo, sem a misericórdia de Deus. Por quê? Porque esse mundo tem cercado o homem. Os prazeres desse mundo, os prazeres carnais, têm levado as pessoas a viverem longe de Deus. Então o profeta já está profetizando o dia de Pentecoste, querido. Após a ascensão, Jesus morre, ressuscita 40 dias e ele sobe, né? A ascensão de Jesus, ali a descida do Espírito Santo, a promessa é realizada no Pentecoste. O Espírito Santo desce, habita nos corações dos filhos de Deus, querido. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos ao mesmo lugar. Congregação, querido. Reunião, assembleia. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Tá? Então, como o apóstolo Pedro cita essa passagem no dia de Pentecostes, tá? Atos de 2, 14 a 16, 17 a 21, Joel citando, né? E 22 a 24, tá? Ali nós encontramos em Atos Pedro no seu sermão pregando e falando, tá? Ali o que Cristo fez. Cristo veio, mas eles mataram Cristo. Cristo subiu, e esse derramamento, porque as pessoas dizem, o que está acontecendo? Eles estão bêbados? Eles estão falando, e nós, Atos, se a gente for olhar em Atos 2, querido, nós vamos encontrar mais ou menos ali 11 ou 13 nações. Há 13 nações reunidas ali, tá? E onde que as pessoas estavam falando, e todas essas pessoas de nações diferentes estavam ouvindo na linguagem deles. Seria a mesma coisa, hoje eu estou falando aqui, um russo está ouvindo na sua linguagem, um espanhol ouvindo na sua linguagem, um inglês ouvindo na sua linguagem, tá? E eu estou falando português do Brasil, tá? Se a gente olhar lá, versículo 2, Atos 2, versículo 9, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, todos judeus como prosélitos, crescentes, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Eles estão afirmando que eles estão ouvindo nas suas línguas, e eles estão falando no grego, eles estão falando na sua língua natural, mas essas nações estão ouvindo a grandeza de Deus nas suas próprias línguas naturais. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Nós nunca vimos essa maravilha. É isso que o mundo quer ver. Quer ver nós sendo usados pelo Espírito Santo, no falar, no agir, no pensar, no trabalhar, não enganando, não trapaceando.
Eles não querem que nós falamos em outras línguas, como virou uma bagunça na igreja, desculpa o termo, mas é isso. Não se torna mais um culto, mas se torna um falar de línguas que ninguém entende, ninguém interpreta. E Paulo vem falando em Coríntios: se você quer falar em línguas, haja intérprete, se não, calas. A palavra de Deus manda as pessoas calar dentro das igrejas. Não fale, porque atrapalha. Porque o teu irmão está sendo edificado, a igreja, o culto está sendo atrapalhado, ninguém está ouvindo, ninguém está entendendo. O culto público é para ser edificante a todos. Então, se alguém quer falar, porque está sendo movido pelo Espírito Santo para falar um assunto, para edificar a igreja, não 300, 400, 500, 10, 20. Focamos na palavra de Deus, focamos o que Deus quer, tá? Então essa promessa é uma promessa abrangente, querido. Toda a carne, versículo 28b a 29, toda a carne, aí é no sentido que não existe norte, sul, leste, oeste, tá? É todo, em todo sentido, a palavra, essa promessa vai abranger, tá? Onde o Espírito é derramado, há vivificação, há vida, quebrantamento, quebra as cadeias do pecado, quebra a cadeia da morte, há um quebrar das barreiras, os preconceitos, como preconceito racial, querido, tá? Versículo 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não há mais distinção, querido. Havia essa ideia, porque Deus não deu isso. Havia no meio deles essa distinção, querido. Joel está tendo uma visão do tempo quando todo o povo de Deus será dotado com o Espírito Santo. É futura essa promessa. O preconceito sexual, querido. Versículo 28, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Atos 28, versículo 8, 21, versículo 8 nos diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. 4 filhas donzelas. O sentido de donzela era preservada, tá, querido? Então, preserve-se, moças. Rapazes, preserve-se para o dia da núpcia. Elas, então, esse preconceito sexual, querido. Mulheres podem falar, mulheres podem levar. As mulheres podem levar a graça de Deus, querido. Graça de Deus é para ser levada por todas, por todos. Preconceito de idade, querido. Versículo 28, vossos velhos, vossos idosos sonharão, e vossos jovens terão visões. O que o Espírito Santo é derramado, querido, não há conservadorismo, nem renovacionismo, tá? Esse ato de conservar, isso não pode, tá? Ou o extremo, vamos sair desse conservadorismo, vamos para algo renovar. Modismo hoje, por exemplo, igreja preta, já viram? Não? Procura na internet, você vai ver. Hoje os templos são pintados de preto, ou pelo menos fundo, luzes tudo escura, para os jovens estar na presença, querido, tá? Então o Espírito Santo, quando ele vem, está no nosso coração, não precisa de muita coisa, querido. Precisa quebrantamento diante dele. O idoso pode ter vigor, querido, e o jovem discernimento e sabedoria. Ambos, tanto os idosos e os novos jovens,
ter a mesma linguagem. Já viu isso? Quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo não age, há discórdia. Os velhos brigando com os jovens, os jovens brigando com os velhos. Não, nós estamos caminhando no mesmo sentido. A casa de Deus é um mesmo sentido. Eles têm ou terão o mesmo ideal, a mesma paixão, o mesmo propósito de glorificar a Deus. Como também no derramamento do Espírito Santo, querido, o preconceito social. Versículo 29, até sobre os servos, sobre a serva derramarei o meu Espírito naquele dia, querido. Nada mais a distinção senhor e servos, escravos, patrão, empregado, querido. Ambos estão, ricos, pobres, o intelectual e o analfabeto, querido. Não existe mais derramamento do Espírito Santo. Todos profetizarão, todos proclamarão o Evangelho. O ato de profetizar é levar isso. Não é profetizar coisas que às vezes a gente fica ouvindo. Não, querido, para. A gente tem que parar com isso, querido. Leva o Evangelho. O Evangelho vai curar. O Evangelho vai tirar a pessoa do pecado, do lamaçal, do adultério, do roubo, seja lá onde que ela estiver. A obra de Deus, querido, não avança, querido, com a base na sua sabedoria e na sua força, querido, mas no poder do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. A obra de Deus nunca vai avançar, nunca vai crescer na minha sabedoria, nunca vai chegar em lugar nenhum na minha força, mas se no poder do Espírito Santo, querido. Esse mundo, esse Brasil, esse Covid, essa pandemia vai passar e nós vamos vencer, porque o desespero vai sumir e ela vai passar dentro do padrão do natural, mas nós vamos vencer, nós vamos saber lidar com ela agora e também após, porque hoje nós estamos preocupados com ela, e após isso tudo, como nós vamos viver um ano trancado? Já olhou para a sua vida, que já estamos no mês de 7 de julho e nada, talvez nos seus projetos você pôde fazer tão bem, talvez você está fazendo, mas menos. Esse é o derramamento do Espírito Santo quando vem no nosso coração, ele nos conduz. E dessa forma que o profeta vê e alerta Judá os fenômenos que acompanharão nos últimos dias, do Senhor. Agora o apóstolo João, quando foi arrebatado, melhor dizendo, dos céus, na ilha de Pátimo ali, quando ele estava preso, ele viu os mesmos fatos, o mesmo fenômeno. Ali Deus mostrou para João e João revela isso, traz isso em Apocalipse. Joel está profetizando há quantos anos atrás, agora João na ilha de Pátimo, após Cristo, após o Espírito Santo descer, os mesmos fatos, fenômenos que Joel ouviu e profetizou para Judá. Apocalipse 6, 12, querido. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E aí o versículo vai continuando, querido, a mesma profecia. Seus efeitos serão percebidos, querido, por toda a terra e no céu. Eu não tenho que ficar me preocupando, olhando isso, aquilo, buscando isso, aquilo, querido. Eu tenho que me preocupar, saber que eu estou no caminho e buscando outras pessoas também para estar comigo no caminho, porque quando chegar não vai me trazer medo, porque eu estou embaixo da mão do Cordeiro, eu estou cheio do Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo no caminho. Mas aqueles que estarão festejando, zombando de Deus, Apocalipse, João vem falando que eles vão pedir para que os montes caem sobre eles, eles vão para cavernas querer fugir, ou eles vão querer esconder nas suas casas, mas não dá,
Não tem lugar nenhum. Salmo 139, Deus é onisciente, Ele enxerga, vê, ouve, e Ele está em todos os lugares, querido. Esse dia será grande em sua natureza, querido. É isso que Joel quer dizer, é isso que Apocalipse, João está querendo dizer. Esse dia vai ser grande na natureza, pois será o último dia, o fim dos tempos, mas o começo da eternidade. Essa é a nossa certeza. Como será isso? Lógico, podemos estudar mais cada fenômeno, tal, essas coisas, né? Em querer interpretar e dar uma interpretação, tranquilo, mas eu tenho que entender que esses fenômenos, esse dia será grande na sua natureza, né? Mas será o último dia, mas o começo da minha eternidade com meu Senhor, com meu Deus, querido. Esse dia será grande em seu propósito, pois nesse dia, querido, homem e anjos serão julgados. Homens e anjos serão julgados. E por fim, a descida do Espírito Santo aponta a salvação todos os povos, tá? Aponta a salvação para todos os povos. Versículo 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma condição de invocar, querido. Invocar é clamar, é estar, é quebrantar, é converter em jejum, choro, lamento, arrependimento. Não é simplesmente dizer: oh meu Deus, eu estou precisando, oh meu Deus, me perdoe, oh meu Deus. É um tal oh meu Deus para lá, um oh meu Deus para cá, que os judeus até hoje se espantam, porque os judeus não falavam o nome de Deus, e os judeus até hoje eles preservam o nome de Deus. E hoje é um tal de brincar com o nome de Deus, até piada. As pessoas, tem uma piadinha aqui, ó, e Deus está no meio. Olha que graça que tem isso. O eterno, o grande, o eu sou, nós usando, mas Deus quer a nossa felicidade, Deus quer a nossa felicidade e respeito. Então esse derramamento do Espírito sobre toda a carne abre o quê? As portas da salvação para todo aquele que crê. E esse crer, querido, há uma diferenciação, porque Tiago trabalha que até os demônios creem. E qual a diferença do diabo crer em Deus? Nenhuma. Eles creem no sentido de que existe Deus, mas não para a salvação, tá? Então o Pentecostes, ele foi o que? Um evento de salvação. Ele foi um evento de salvação. Todos que estavam ali viram esse fenômeno, se admiraram, mas nem todos deram algum valor para isso. Porque quando Pedro começa o seu discurso, continuando no capítulo 2 ali, 3.000 pessoas se converteram. E o restante, cadê? Voltaram para suas casas normais. Então houve 3.000 pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados. Atos 2, Atos 4. Atos 4 nós vamos encontrar que depois ainda desses 3.000, quase 5.000, operou 5.000 pessoas se converteram. Conversão, arrependimento, mudança. Então Paulo também faz referência ao profeta Joel, dizendo em Romanos 10, 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse invocar existe diferença, querido. Existe um modo, existe um meio para ser invocado esse nome. Não como brincadeira, né? Não como qualquer nome. Existe um modo. A salvação em Cristo, recebida pela graça, pela fé, agora é estendida a todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Lá eles foram salvos com a promessa do Espírito Santo. Hoje a igreja, naquele dia,
Eles foram salvos com o Espírito Santo no momento. Hoje, a igreja é cheia do Espírito Santo, olhando para o cumprimento naquele dia. E mais, olhando para trás, no cumprimento, mas com olhar na sua jornada, para a sua caminhada, na vinda agora de Cristo, buscar a sua igreja cheia do Espírito Santo. Então, no dia de Joel, dos apóstolos, e também do nosso, o invocar o nome do Senhor, eis o único caminho da salvação, tanto no tempo de Joel, tanto no tempo dos apóstolos, tanto hoje. O único meio de ser salvo é invocar esse nome, o nome de Jesus. Mas nenhum nome pode ser invocado, nenhum nome deve ser clamado. O nome que deve ser invocado, e foi invocado em Adão, em todo o tempo histórico da história cristã, foi apontando o Messias, Cristo Jesus. Concluindo, segundo Varre disse o seguinte: a igreja de hoje precisa ser novamente cheia do Espírito de Deus. Sem o ministério do Espírito, os cristãos não podem testemunhar com eficácia, compreender as Escrituras, glorificar Cristo, orar de acordo com a vontade de Deus e nem desenvolver um caráter cristão. Então, cumpre-se o que? Literalmente a profecia de Joel, quando Jesus prometeu a todos, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso disse com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crescem. Então, aquele que crê, invoca, converte e é salvo pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo habita dentro dele. Versículos 39 ainda de João: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou não tinha subido, mas quando ele subiu, ele desceu. É a promessa. Se você ainda não se converteu, se entrega, se arrepende dos seus pecados, mude de vida, peça para que Cristo o perdoe e transforme, viva a vida de Cristo, e o Espírito Santo habitará dentro de você. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, damos graça por esse dia, por esse momento, por essa palavra. Nos dê condições, ó Pai, de servir, nos dê condições de glorificar o seu santo nome, ó Pai. Aqueles que estão longe ainda, que o teu Espírito Santo esteja tocando, trabalhando, convertendo os seus corações, trazendo eles, ó Pai, para a família, para a tua família, e que a tua igreja possa, Pai, proclamar dia após dia o teu evangelho, diante desse mundo jaz maligno, diante de tanta coisas que tem surgido, mas que a tua igreja leve a única palavra, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, Cristo Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Um ótimo